Sejam bem-vindos a mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Hoje nós iremos trabalhar rotas de aprofundamento. Na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar gêneros propagandísticos e os seus efeitos de sentido, falando especificamente sobre duplo sentido. Eu sou a professora Naraline Menezes e vamos à nossa aula de hoje. Então, vamos iniciar a nossa aula falando de efeitos de sentido. E nada mais apropriado do que essas duas plaquinhas aqui. Eu tenho a primeira placa, que eu tenho um sentido único, você só pode ir adiante com um único sentido. E aí eu tenho na segunda placa, eu tenho um duplo sentido. Eu tanto posso ir como voltar, ou seja, trazendo isso para a língua portuguesa, eu posso ter mais de uma interpretação. Enquanto na primeira plaquinha eu poderia ter somente uma única interpretação. Por isso que eu trouxe essas duas imagens para ilustrar melhor. Então vamos entender o significado de sentido, efeito de sentido e o que seria esse duplo sentido. Então vamos à tela. O que é que seria o sentido? É um entendimento, é um modo, é uma compreensão de um determinado assunto ou sobre uma determinada ideia. O que é que significa isso? Quando eu leio um determinado texto, eu tenho um determinado entendimento, eu compreendo de uma única forma. Isso é um sentido só. A maioria das frases, ela possui somente um sentido, ou as palavras. Então, quando ela só possui um sentido, ele só tem um efeito de sentido. Porém, existem algumas frases, ou algumas expressões, ou até mesmo algumas palavras, dentro de determinados contextos, que elas podem assumir mais de um sentido. Por isso que nós trabalhamos o que nós chamamos de duplo sentido. Duplo sentido, também chamado de trocadilho, porque assim, quando eu pronuncio, ele gera uma certa piadinha, uma gracinha, uma coisa irônica, engraçada. Pode ser uma palavra ou uma frase com um ou mais sentidos. Cada pessoa pode interpretar de uma forma diferente, de acordo com as suas vivências, de acordo com tudo que você adquiriu ao longo da sua vida. E aí ele continua. Geralmente são engraçadas e também são irônicas. E aí sempre tem esse efeito de gracinha, de ironia. Lógico, o que é engraçado para mim nem sempre é engraçado para você. E aí, nas próximas aulas, nós vamos descobrir que, às vezes, não sendo engraçado para mim, mas sendo engraçado para outra pessoa, nós podemos identificar esse efeito. Por quê? Porque há uma quebra de expectativa em quem está lendo. E aí ele continua. Também é possível ver duplo sentido em imagens. Nas imagens, principalmente. Vocês sabem que nós gostamos muito de imagens. Mais do que de texto, nós gostamos de imagens. E aí a gente observa uma imagem e às vezes eu vejo uma coisa, você vê outra coisa. Por quê? Porque ela pode ter um duplo sentido, né? A maneira como ela foi produzida para isso. Muitas vezes as frases com duplo sentido possuem uma certa malícia. O brasileiro, por si só, ele tem essa malícia nas frases. Tudo que você pronuncia, que gera uma cacofonia, um som mais diferente, ou que você possa ter uma dupla interpretação, geralmente o brasileiro, ele leva para a conotação sexual. Ou seja, ele leva para um duplo sentido, tá ok? Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Para que nós possamos entender melhor o duplo sentido, é importante que você entenda que existe a conotação e existe a denotação. Quando eu falo em linguagem denotativa ou linguagem conotativa, quer dizer que ou a frase tem somente um sentido ou ela pode ter mais de um sentido. E aí, quando eu digo assim, por exemplo, denotação ou efeito denotativo. E aí eu vou utilizar aqui o nosso quadro para vocês entenderem que quando eu utilizo, por exemplo, a palavra denotação, eu vou dizer aqui que esse Dzinho aqui, eu vou falar em dicionário. Ah, professora, se eu vou falar em dicionário, quer dizer que o efeito de sentido empregado dentro da frase, ele só tem um sentido, que é o sentido real, que é o sentido verdadeiro, que é o sentido empregado no dicionário. Então, para que você não confunda o sentido denotativo com o sentido conotativo, você vai fazer uma relação direta da palavra denotativo
ou denotação com a palavra dicionário. Os dois começam com D? Começam com D. Então, assim, se começa com D, sentido denotativo, sentido real, aquele verdadeiro. Agora, se a palavra começa lá com conotação, aí eu já venho com sentido figurado, já não é mais um sentido real. E aí, assim, denotação, sentido próprio, real, ou seja, sentido do dicionário, conotação, sentido figurado ou metafórico. Como é que eu trato isso, professora? Eu não entendi direito. O Sol é a estrela central do sistema solar. Se eu digo o Sol é a estrela central do sistema solar, eu estou falando de quem? Do astro maior. Eu não estou usando a palavra Sol com sentido conotativo figurado, mas no seu sentido real, no seu sentido do dicionário. Agora, quando eu digo você é o sol da minha vida, quando eu digo você é o sol da minha vida, não é que você seja o astro maior da minha vida, mas eu coloco você como prioridade na minha vida. Você é muito importante. Aqui nós já temos sentido conotativo, que é o sentido figurado, metafórico, tá ok? Vamos continuar. E aí eu trouxe uma questão, né, bem interessante, e foi até polêmica na época que ela foi publicada, né, ela foi divulgada, porque nós temos aqui uma embalagem, né? Se nós estamos trabalhando gêneros propagandísticos e efeitos de sentido, essa questão ela casa perfeitamente nessa aula, porque aqui nós temos um pacote de açúcar. Só que não é um pacote de açúcar qualquer. Ele tem um duplo sentido. Observa que ele parece uma barriguinha mais avantajada. A gente observa isso no umbigo. Só que aqui nós temos propaganda. E é propaganda de quê, professora? Eu não vi. Temos sim, gente, uma propaganda de quem? Do MID. Nós estamos falando aqui de um adoçante. Então, assim, ele colocou como pano de fundo o adoçante, lá no fundo, e aí aqui no meio ele colocou o saco do açúcar. Então, se você fizer uma comparação entre os dois, você vai observar que existe uma diferença entre esse saco principal, que é o saco do açúcar, e o saquinho de MID, que é o sachêzinho de MID. Tanto na parte estética, como quando ele diz assim, vou até passar aqui para a questão para nós lermos melhor. Vou dar uma lidinha aqui, porque lá embaixo está escrito assim, mude a sua embalagem. Então, vamos lá. Essa é uma questão do Enem de 2011 e aí ela cabe perfeitamente na nossa aula. O texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte mote. Mude sua embalagem. A estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos verbais e não verbais. Então, nós temos aqui... Nós temos mude a sua embalagem, bem aqui embaixo. Então, nós temos um gênero propagandístico. Professora, o que é um gênero propagandístico? Nós temos a função, a intenção de convencer a pessoa que vai ler, que vai ter acesso a essa propaganda, e nós vamos convencer ele de que a nossa ideia é a ideia correta. Isso é o que faz a propaganda conosco. Ela tenta nos vender uma ideia, tenta nos vender um produto, e aí ela tenta nos convencer através disso. Nesse caso aqui, ele está tentando vender o quê? O adoçante MID. Então, assim, ele trouxe como contraponto o açúcar, e aí ele colocou a embalagem do açúcar como um pouco mais fortinha, e a embalagem do MID, assim, bem fininha mesmo. Então, vamos às alternativas. Quando ele diz assim, a estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos verbais e não verbais. Verbais porque nós temos lá a frase, né, que é mude a sua embalagem, e não verbais, que é a imagem, né, gente? Então, ele sempre se utiliza desses dois recursos na hora de criar uma propaganda. O recurso verbal, que é uma frase curta de efeito, e um recurso não verbal, que são as imagens empregadas. E aí, na letra A, ele diz assim, ridicularizar a forma física do possível cliente do produto anunciado, aconselhando-o a uma busca de mudanças estéticas. Será que essa seria a alternativa correta? Eu, quando vou fazer uma propaganda, eu vou criar um anúncio publicitário, eu vou querer ridicularizar a pessoa que vai comprar o meu produto? Será que a minha intenção realmente é essa? Letra B. Enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis, reforçando tal postura.
Professor, eu acho que reforçando os hábitos alimentares corretos, eu acho que essa estaria correta. Não se engane. Segura. Vamos ler as próximas. Lembre-se que é uma propaganda. Eu estou tentando vender o meu produto. Criticar consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população, propondo redução desse consumo. Será que é essa? Criticar o consumo? E a próxima, associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante. Qual é a função da propaganda, gente? Vender uma ideia, um produto ou um serviço. Ah, professora, mas a dos hábitos alimentares é boazinha também. Mas eu estou trabalhando o quê? O gênero propagandístico. Então, eu não posso, gente, me ater a essas ilusões. Eu sei que todas as pessoas, quando criam uma propaganda, ela está querendo me convencer de alguma coisa, ela quer vender o peixe dela. Logo, eu tenho que ficar muito atenta a isso, ok? Já descarto, né, aquela primeira alternativa e aí eu já passo para essa. Por quê? Eu quero vender o meu produto. E aí a última, porque nós temos que ler todas, relacionar a imagem do saco de açúcar a um corpo humano que não desenvolve atividades físicas, incentivando a prática esportiva. Professora, eu acho que essa daí também tá boa, eu marcaria essa. Mas só que, qual é a intenção da propaganda? Vender o produto dela. Lá no primeiro momento nós temos o texto não verbal, que é a imagem, nós temos a frase de efeito, e aí nós sabemos que a intenção principal da pessoa que criou essa propaganda é vender o produto dela, que é o adoçante MID. Qual alternativa vocês marcariam, gente? Parabéns para quem marcou essa daqui, ó. Associar o vocábulo açúcar à imagem fora de forma. Por que eu escolhi o açúcar? Eu quero dizer que, se você continuar consumindo açúcar, você vai ficar com aquela imagem fora de forma. Porém, se você consumir o meu adoçante, o que acontece? Você vai ficar com um corpinho mais alinhado. Se você observar lá, tem um assim, associar o vocábulo açúcar. Quando ele diz assim, a imagem do corpo fora de forma, a resposta está o tempo todo aqui, ó, desde o primeiro momento. Associei o açúcar a um texto fora de forma. Nós temos uma pessoa aqui com a barriguinha mais avantajada, com as medidas fora do que a sociedade considera até um padrão, porque a sociedade colocou como padrão, não que nós devamos seguir esses padrões, esse padrão aqui do fininho, do MID. Mas, professora, eu marcaria outra coisa, ó. Enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de adotar hábitos alimentares saudáveis. É correto isso? É correto, gente. Com certeza, as pessoas precisam adotar hábitos saudáveis. Porém, se nós formos observar a imagem e a propaganda do MID, ele não está falando sobre hábitos saudáveis, ele está falando de estética, de corpo físico. Verdade é tanta que o açúcar parece um corpo fora de forma, né? E aí, quando ele diz assim, criticar o consumo de produtos industrializados, no plural, ele só trouxe 2 produtos industrializados, que é o açúcar e o próprio MID, também é um produto industrializado. E, por último, relacionar a imagem do saco, assim, associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, já falei. Então, por último, eu trouxe aqui uma explicação, né? Onde é que ocorreu o duplo sentido nessa questão aqui? No slogan da propaganda, mude a sua embalagem. O que seria essa embalagem? A embalagem seria o corpo da pessoa, né? Eu preciso mudar a embalagem, não é a embalagem do açúcar pela embalagem do MID. Ele quis dizer que se eu mudar a embalagem do açúcar e passar a consumir o MID, eu vou deixar de ter a forma física do açúcar e passar a ter a forma física do MID. E essa foi mais uma aula, tá, de língua portuguesa. Eu espero que vocês tenham gostado e estudem bastante, que nas próximas aulas nós teremos mais.